Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio. Meu nome é Alberto de Carvalho e hoje trago como convidado Genual Sampaio, gestor educativo, mentor e formador. Seja bem-vindo, Genual Sampaio. Muito obrigado, Alberto de Carvalho. Obrigado por ter aceito o nosso convite já agora. É um prazer. E seja bem-vindo. Obrigado. Quem é o Genual Sampaio? Tal como o Alberto já disse muito bem, Genual Sampaio é um jovem angolano, gestor educativo, sonhador e idealizador. Eu gosto muito de comunicação. E por gostar muito de comunicação, sempre olhei para o futuro dos jovens, principalmente ladeado à comunicação. Bem antes dessa conversa de branding, marca pessoal e oratória, eu já falava para os mais novos que vocês têm de falar. Se você tem alguma habilidade, se você sabe fazer alguma coisa, você tem de falar. As pessoas precisam saber que você sabe. Este é o segredo para, primeiro, te conhecerem, segundo, te contratarem e, como consequência, você ter dinheiro, desde ter a idade. Então, eu decidi estudar comunicação, mas os pais não tinham muitas condições na altura para me colocar em uma escola de formação específica. Fui onde eles tinham condições, fui para um politécnico, só para ter uma ideia, Alberto, eu sou formado em pedagogia pela ICED, Quilamba. Aqui mesmo no Quilamba, na especialidade de gestão e inspeção escolar, mas antes disso eu fiz eletrotecnia, na Agostinho Neto, porque o ensino médio fiz em uma escola técnica, depois fui para a eletrotecnia, mas fui atrás daquilo que eu sempre chamei de sonho, que chamam de vocação, o dom, aquele bicho da comunicação. Exatamente. É por causa disso que eu decidi criar a escola de oratória. É que eu sou o mentor e o coordenador da escola de oratória. Ensino as pessoas a falar bem em público, para o público e com o público também, porque eu sempre amei comunicação. Então, este jovem aqui é Genual Sampaio. Pois, é uma questão que hoje em dia vai se levantando. As aulas de oratória são uma tendência ou uma necessidade ajustada aos tempos? São uma tendência, Alberto. Na verdade, é uma necessidade atemporal. Oratória é uma necessidade atemporal. Pois. Você precisa se comunicar de forma assertiva sempre, em todos os tempos. Mas agora, criou-se essa tendência dos cursos de oratória. Exatamente. Que estão completamente descontextualizados. Eles não levam em consideração variantes, elementos como tempo, elementos como o próprio contexto e elementos como a própria necessidade da pessoa que te vai aparecer como formando. Tudo que eles querem é dinheiro para as contas. E acabam, assim, desfazendo aquilo que nós temos estado a construir durante esses anos todos. Hoje o mercado está adulterado. Na qualidade de especialista, qual é o seu contributo para que tenhamos mudança nesse setor? Eu não ofereço curso de oratória de um dia, Alberto, por exemplo. Não ofereço, por causa disso mesmo. Eu também sou contra. Eu não ofereço curso de oratória de um dia. E eu não recebo ninguém na escola de oratória que não tenha o perfil de entrada para o curso de oratória. Já agora, qual é o perfil? O curso de oratória não é um curso de língua portuguesa, para início de conversa, mas como é comunicação, você precisa ter o básico da língua portuguesa. Sim. E para fazer o pagamento, para fazer a tal transferência, antes nós temos uma aula que nós chamamos de diagnóstico do perfil de entrada. Pois. E eu pergunto geralmente para a pessoa se tem noção, se conhece a palavra mais importante de todas as línguas. Ele olha para mim, formador genual, a palavra mais importante de todas as línguas, sim, independentemente de qual seja a língua. Existe uma palavra que torna elas especiais. Eu estou a falar do verbo. Quando falamos, na verdade nós só estamos a conjugar verbos. Exatamente. Então o senhor não pode ter problemas com o verbo se quer fazer o curso de oratória. Eu preciso sentir que o senhor tem a base de comunicação diária para entrar em uma turma na escola de oratória. Se não tiver, infelizmente vamos ter de negar o teu dinheiro e lhe aconselhar a ir pegar o perfil de entrada, depois vir ao nosso encontro. Mas há muitos formadores a fazerem isso? Não. Andarem por esse caminho, não. Eles olham para a pessoa que quer o serviço, olham para a necessidade financeira deles e eles se apresentam como tudólogos. Ele é o professor de língua portuguesa, ele é o professor de posicionamento, sim, ele é o professor de retórica, estratégica. Ele dá tudo, infelizmente. E como sabemos, quem tenta ensinar tudo acaba não ensinando nada. Chegou a ter contato com essa publicação? Cheguei, sim. Qual foi a sua visão? Viu os comentários das pessoas? Vi os comentários. Qual é a sua visão quanto a isso? Nós temos amigos em comum aqui nesta publicação. Temos muitos. E eu pessoalmente sei o trabalho de cada um.
mais ou menos de 2 pessoas que estão ali e consigo entender e sei que são dos melhores, mas eu, por uma questão de respeito, ética, eu fui para lá ler os comentários. Ok. Porque antes mesmo desta publicação, assim, no meu ciclo de amizade, eu tenho no dia a dia discutido sobre a forma como muitos criadores de conteúdos entregam, ou melhor, vendem os seus produtos. Boa. E o Januel acabou de dar-me aqui um exemplo muito, muito, muito importante, que é o formador ter a coragem de dizer a um formando que tu não estás preparado para ingressar para este curso. Exato. Mais do que ganhar dinheiro é capacitar e transformar vidas. Então, os comentários que eu vi nesta publicação devia pôr a refletir qualquer um de nós. Eu, quando vi a publicação, fiquei feliz. Também. Primeiro, pela distinção. Sim, Estou pela muito feliz distinção. Porque conheço todos ali Sim. nessa publicação Sim. e eles têm feito um bom trabalho. Exatamente. No que a entrega de conteúdo diz respeito. Diz respeito. Mas também, alguns pecam. Nós, Alberto, a nossa sociedade não está preparada para algumas coisas. Exatamente. Não estamos Não preparados estamos para algumas preparados. coisas. Verdade seja dita. E alguns confundem informação Com formação. com formação. Sim. O formador genual, se ir ao meu LinkedIn, eu postei recentemente um vídeo a falar sobre essa questão da oratória. Eu informo as pessoas Sim. sobre o curso que vendo. Sim. Mas tem aquela linha que separa a informação da formação. Certo. Depois que ele visita as redes sociais, formador genual, por favor, eu gostava de ter uma mentoria. Paga-se pela mentoria. Exato. Mas o formador diz que quer ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as aqui, pessoas. Sim, aqui. no campo da informação. Da informação. Quando você vem para a formação, você tem de pagar por isso. Será que os criadores de conteúdo, ou melhor, as pessoas que vendem cursos em Angola, têm estado a passar esse tipo de informação às pessoas? Não, não Porque vai. agora estás a passar uma informação extremamente importante. Infelizmente, eles não educam o público. Ok. E se você não educa a pessoa a comprar do teu produto, Amanhã vai te atacar. esse é o ponto. Vai parecer que você está a fazer favores a eles. Não é só E nunca deves cobrar. Esse é o ponto. Você começou nos dando de graça. Sim, porque um dos que está aqui foi supostamente mais acarinhado porque eles dizem, não, o fulano ajuda, Não cobra. não cobra. Não cobra diretamente colocando a cara dele num banner 30 mil, como já não faz concurso de oratório. Exatamente. Mas se você Sim. chegar mais perto, Sim, sim. ele vai estipular um preço. Exatamente. O tempo dele, os recursos que ele usa para te passar o conteúdo, Exatamente. paga-se. A internet em Angola é cara. Exatamente. O pessoal não pensa nisso. E aquela coisa que eu estava a falar de ajudar as pessoas com a informação. Um deles é muito bom no que faz, mas ele vende finanças de forma descontextual. Eu conheço 2 pessoas que compraram mentorias de 2 pessoas que estão nesta publicação e estão extremamente arrependidas e desaconselham. Para alguém que vende cursos em Angola, isto é muito grave. Está fora de contexto. O marketing em Angola, boca a boca, vale muito. Vale. Está fora de contexto por quê? Porque não sou especialista em finanças, mas eu sei que existem pessoas que não conseguem poupar. Fruto de Eles, capacidade também de salário. esse é o ponto. Eles vivem com $1 mês. Sim, qual é o $1 salário? dia. Dia. Salário mínimo 30 e poucos 30 e mil poucos kwanzas. mil kwanzas. Existem Parece pessoas, um saco que de ganham, arroz. existem pessoas que ganham 20 mil kwanzas, Alberto. Essa pessoa não tem condições de poupar. Mas a pessoa que está a lhe passar a informação na rede social está a dizer que todo mundo pode poupar. Já está errado. Precisamos passar as informações de forma contextual. Contextual. Para no futuro, as informações que nós estamos a pregar não nos condenar. O pessoal deveria ficar feliz com essa publicação, porque são jovens angolanos. Eu sempre acreditei Sim. muito Eu também. no produto nacional. Yeah. E quando eu vejo os jovens a se enganarem, é aquilo que eu disse no princípio, Alberto. Quando eu vi a publicação, eu fiquei muito feliz. Mas depois, quando fui ler os comentários... Não, mas assim, os comentários para mim não me surpreenderam. Ok. Não me surpreenderam porque eu tenho partilhado com os meus amigos, tenho partilhado esse tipo de informações, eu tenho dito às pessoas, atenção, muito cuidado, façam bem as coisas. Por quê? O que é que acontece? Eu vi uma publicação de uma jovem que também é deste grupo, só não está nesta publicação, que diz assim, vem aprender como poupar o teu salário, branche de qualquer coisa, 179 mil kwanzas. Eu pus-me a sentar e disse o seguinte, mas calma ali, os criadores de conteúdo em Angola estão a entregar muito mal os seus produtos. E eu passo a explicar. Imagina, eu não posso entregar um produto cobrando 175 mil kwanzas, cuja informação está no YouTube grátis. Certo. A menos que eu faça o seguinte, eu pego nesta informação que está disponível no YouTube grátis, associo ao meu percurso de vida, carreira, e vendo as pessoas.
mas não é o que as pessoas estão a fazer. As pessoas estão a tirar mesmo matéria no YouTube, como poupar o meu salário e dia seguinte me vender a 120 mil kwanzas. Não é justo. O público não é informado, Alberto. Infelizmente. Eu fico triste com situações do gênero, mas eu tenho aconselhado as pessoas, principalmente as que me procuram, Sim. quer fazer curso de oratória, precisa ter o perfil de entrada para início de conversa, porque eu só posso te garantir o perfil de saída. Mas para eu te garantir com êxito o perfil de saída, Sim. você precisa ter o perfil de entrada. Obviamente. Porque se assim não for, nós vamos ter problemas. Você vai começar a questionar a minha entrega. Quando você questionar, você vai passar esse testemunho para os outros, a minha marca fica questionada. E não é isso que eu quero, principalmente para a escola de oratória. Sim. Nós ensinamos oratória durante um mês para as pessoas. E quando é oratória para crianças, nós ensinamos durante 3 meses. Porque conhecemos a complexidade das pessoas, sim. das crianças. Sim. E é tudo contextual, é aquilo que eu falava sobre finanças. Precisamos ensinar, educar o nosso público de Sim. forma contextual. Sim. Quando a solução não é contextual, nem é uma solução. É um problema que você está trazendo acima do problema que nós já temos. Já temos. Isso é muito complicado. E é grave, Alberto. É grave, sim, porque o que é que acontece? Vamos acabar caindo todos no descrédito. Sim. E alguns vão acabar pagando por crimes que não cometeram. Por não cometeram. Não sei se vimos aí ontem um jovem que apareceu na televisão que dizia que conseguia transformar notas de kwanza em notas de dólares. E eu vi na publicação e alguém escreveu na publicação que este jovem não tem nenhuma diferença com aqueles jovens que vendem mentorias de finanças. Ok. Estás a perceber? Certo. Pronto, é assim, nós estamos aqui a rir, mas isso é algo muito sério. É sério. É algo muito sério. Por quê? Por que as pessoas chegam a este nível? Porque as pessoas que vendem mentoria não educam como o professor genual faz aos formando que vão procurar pelas aulas de oratória. Certo. Porque nós temos que ser sensato. Este indivíduo não tem bases para aprender oratória, porque tem problemas primeiro com verbos. Não tem como. E quando você puxa, a primeira, como é que está? Está tudo bem? Consigo também, está tudo bem. Vi o teu discurso no YouTube e eu gostava de ter mais informações. A primeira coisa que ele te manda já é a tabela de preços. Sim. Está errado. Sim, tá errado. Eu tenho estado a apertar na mesma tecla. Não importa o que tu vendes, você tem de ser pedagógico sempre. Sempre. Conversa com a pessoa. Quer poupar assim, ganha quanto? 30 mil. Você não tem condições de poupar assim, ó. Tem que procurar uma fonte de renda antes. Vai procurar uma fonte de renda extra. Quando a crescer a essa, vais ter 30 mil para comer e 30 mil para poupar. Aí procuras. Esse é o ponto. As pessoas não fazem Você isso. não está preparado para pagar o meu preço. Um outro ponto é esse. Eles não estratificam a persona nem um nicho. Querem vender esta mentoria de 179 mil kwanzas. Não é para todos. Então direciona para o teu público, porque senão as pessoas vão começar a apedrejar-te. É que esse valor só é caro, Alberto, para alguns. Exatamente. Não é caro para todos. Não é caro para todos. Por isso é que algumas salas ficam cheias. Ficam cheias. Então direciona essa informação para eles. Quando você está a educar, está pública, já estás em uma rede social, você precisa perceber que vamos escolher todos. Você não está a falar para o teu público específico. Então tem de mensurar isso. Exatamente. Não vai passar a informação a grosso modo para todos. As pessoas vão olhar para ti, esse é charlatão. Vão estar te chamando nomes que você nem merecia estar a receber e a culpa nem é do povo, a culpa é tua. Exatamente. Porque você está a dizer que vai lhes oferecer alguma coisa e no final da esquina, clica aqui, vou levar-te a algum sítio, vou oferecer-te isso. Quando você clica, continua seguindo, aparece um espaço para o IBAN. Era oferta, não? Sim. E estão a me oferecer o IBAN porque se era oferta. Então você precisa vender para as pessoas quem você é. Na escola de oratória recebemos as pessoas, sim. O curso tem um preço. O preço é esse. Sim. Mas depois de terminar o curso, eu vou falar conforme o formador genual fala? Não. Temos particularidades completamente diferentes. Se bem que eu serei o teu formador. Sim. Mas você não precisa fazer o curso para falar tal como o formador fala. Exatamente. Nós precisamos falar para as pessoas que nós não temos feito milagres. Os 12 segredos para ser rico, nós não conseguimos fazê-lo. E o que funcionou para a vida do Alberto poderá não funcionar na minha vida. Pode não funcionar para a vida de genual, temos circunstâncias diferentes. Apesar de estarmos os dois no quilamba. Sim. Mas temos circunstâncias diferentes. E Alberto, isso dita tudo. Formador genual, para além destas dificuldades de receber no dia a dia formandos que têm problemas com verbos, qual tem sido o seu maior desafio? Em oratório, o meu grande desafio tem sido eles confundirem o falar de forma assertiva e usar a dicção para convencer. É que eles pensam que a oratória resume-se ao boa noite, está a começar o telejornal. Não. Eu lhes aconselho a não copiarem ninguém. Vocês precisam de modelos. Os modelos existem
vários. Nem precisam sair de Angola. Nós temos bons profissionais de comunicação aqui. Exatamente. Modelem estes profissionais. Este tem sido um dos grandes desafios. Um outro desafio é aquilo que eu falei no último vídeo que eu postei nas redes sociais. Os meus formandos, quando terminam o curso, eles querem logo se tornar formadores. Acho que isso tem sido em várias áreas. Sim. E eles ficam tristes comigo quando eu digo para eles que não podem ainda. Você aprendeu o curso de oratória. Quer ser formador? Sim. Eu até tenho alguns amigos no Senfor. Você vai para o Senfor, faz um curso da formação pedagógica inicial de formadores. Aquele curso vai dar-te valência para ser formador. Quando você juntar aquele curso com esse curso que fez com formador genual, ali sim, você pode ser formador. Esta questão que acabou de falar é muito importante e tem estado a acontecer muito. Eu vejo muita gente que tem participado dessas mentorias de finanças, de empreendedorismo e no dia seguinte aparece já como formador. Infelizmente. Só para que o formador genual saiba agora, sabes com quantos anos é que eu fiz o curso de formação de formadores? Não, Alberto. Com 22 anos. Muito bom. Estamos a falar de 17 anos atrás. 17 anos atrás. Eu sou formador há 17 anos. É direção, e eu às vezes nem desculpo a eles, Alberto, só para pegar a tua deixa. Não sei se o Alberto já reparou, mas as nossas formações, mentorias de empreendedorismo não resultam em empreendedores. Exatamente. Resultam em novos formadores de empreendedorismo. Onde é que está o erro? O erro está em quem passa a informação. Quem nos passa a informação sobre empreendedorismo? Algumas vezes nem é empreendedor. Então ele não consegue formar empreendedores. Quem ele forma? Forma formadores de empreendedorismo. Por isso é que estamos cheios disso. Eu acho que o que nós devemos fazer é trabalhar na chamada prova social. Sim, mais do que trabalhar na prova social, precisamos trazer para as pessoas também literacia, Alberto. Nós precisamos de literacia para tudo, financeira, digital, para empregabilidade. O nosso país é virgem. E nós que estamos a começar a ter essa questão de visibilidade e notoriedade, precisamos mesmo passar literacia para os mais novos. Alguns não conhecem. INEFOP, Senfor, MAPES, não conhecem. Ele só acha que se sabe falar bem, fez um curso também, já pode ser formador. Você não tem certificação para ser formador. Então, e vês diariamente a passarem certificados? Sim, como é que eles passam? Esses certificados? Vêm de onde? Esses certificados nem são validados. Não são válidos, nunca deviam ser entregues para começar. As pessoas que compram esses cursos devem ser educadas a saber disso. Os certificados que vocês têm acumulados nas prateleiras lá em casa não existem. E não só, muitas dessas formações que são ministradas também não são certificadas. Não são reconhecidas também. Não são. Quer dizer, aquilo é como se tivesses feito nada. Nada, mas aqui é uma cadeia, Alberto. Vamos apontar o dedo para a população e para quem deveria reajustar o mercado. O nosso mercado não está reajustado. Eu quando fiz o curso de formação de formadores no Senfor, eu falava para os meus formadores, estão a pecar, o INEFOP está a pecar, o Senfor está a pecar, devem começar a monitorar mesmo esses centros. Vocês veem nas redes sociais, eles a darem certificados. Alguns deles até vão mais longe, Alberto, colocam lá o nome do INEFOP no certificado. Sério? É crime aquilo. Aí já é crime, estamos a falar de crime. Então, Alberto, alguém tem de parar com isso. Nós não podemos parar com isso, mas nós podemos difundir a informação até chegar lá, Alberto. Quando é que eu me tornei formador genual? Eu, na altura, trabalhava para uma empresa em que o dono da empresa precisava de diversificar o seu negócio. E ele descobriu que eu tinha vocação. Excelente. Mas eu não tinha formação para tal. O que ele fez? Ele disse, não, eu devo escolher aqui alguém, porque nós precisamos de dar aula de informática. Precisamos de fazer isso. Mas nós não podemos avançar com o centro sem antes certificarmos um formador. Muito bom. Dentre vocês, alguém amanhã vai acordar e vai para o Senfor. Foi assim que eu fui parar no Senfor. Isso em 2007. Fui para o Senfor, fiz a formação de formadores e comecei a dar aula. Bem certificado. Bem certificado. Excelente. É isso que os jovens têm de fazer. Você não pode acordar, dar uma palestra e entregar certificado. Certificado de quê? E para quê? Veio de onde? E há muita gente com certificados desse tipo em casa. Os cursos que fazem não são legalizados, a certificação não é reconhecida, então a população precisa estar prestando atenção nestes pormenores. E é muito complicado. Vai para um centro de formação, sim. Pergunte para eles, os vossos formadores são certificados? Preciso de ver. Sim, preciso de ver. O vosso coordenador de formações tem um curso para coordenação de formações do Senfor? Acho que o angolano está mais talhado para reclamar do que propriamente questionar. Infelizmente.
Porque faz todo sentido eu chegar numa instituição e dizer, olha, bom dia, desculpa, estou interessado no curso A, B e C. Mas antes, eu gostaria de saber se esse centro está certificado. Sim. Ninguém vai se sentir ofendido. E mais do que irem nos centros, até o que eu tenho nos aconselhados a fazer é identificou o centro, depois disso vai ao INEFOP. Exatamente. Quando você chegar na recepção do INEFOP, eles dão abertura para isso. Pergunta, senhor, sim, eu quero fazer o curso no centro X, eu gostaria de saber se está na vossa base de dados. A senhora vai escrever com todo amor. Não está. Onde é que está localizado? Na centralidade do Quilamba, bloco X. Não, mas não está aqui na nossa base de dados. Quer dizer que se fazer o curso ali, você não está fazendo nada, senhor. Se fizéssemos esse processo, Alberto, nós estaríamos a correr com o tempo. Essa coisa que temos estado aqui a fazer, a discutir literacia digital, digitalização dos serviços. Antes devíamos começar a discutir, ensinar as pessoas a usarem as coisas. Exatamente. O homem, a pessoa é sempre mais importante do que as coisas. Então, quando eles vêm ter com o formador genual, eu apresento a documentação. Essa é a documentação do centro, essa é a documentação do formador. Aqui vais avançar e estás segura. Um dia, se tiver alguma reclamação, quer levar o teu certificado, sei lá onde, se disserem que está errado, eu vou apontar o dedo para o INEFOP, porque vem de lá. Vem de lá. Sim. Então, se vem de lá, o problema nem é do formador genual. Falta literacia no país, Alberto. Eu saúdo o atrevimento também do povo angolano. Cresceu muito do ponto de vista daquilo que é a necessidade de aprender novas coisas e tudo mais, mas o imediatismo me assusta. Muito. O imediatismo me assusta, porque assim, desde que surgiram as mentorias, é muito diploma que está a sair, que eu não sei onde é que nós vamos parar. E isso depois vai nos trazer outros problemas. Vai nos trazer outros problemas, porque essas mesmas pessoas depois vão para o mercado como formadora, primeiro para começar, aprendeu num centro que não está legalizado. Infelizmente. E começa como formador também não legalizado, não certificado. Por quê? Porque não teve um formador cuidadoso que teve a coragem, pelo menos, de dizer, olha, tu não tens competência ou ainda bagagem de ser um formador. Sim, ainda tem outros passos. Tem outros passos. Sim, alguns vão para o Sanford. Depois ligam, formador, não terminei a formação. Boa, faz muito bem. E agora pretende dar formação de quê? Não, pretende dar formação de oratória. Mas você não tem experiência em oratória. Tu és formado em quê? Em contabilidade. Trabalha com contabilidade? Sim. Passa a formar em contabilidade. Porque mais do que a certificação, você precisa de experiência na área. Por quê? Porque senão você vai estar simplesmente a reproduzir o que você aprendeu com o formador genual. Leu no YouTube. Você ainda não vivenciou nada. Você sente que o formador é formador dos livros que ele leu. Exatamente. Eu li mesmo o livro formador. Então o formador não tem muito para me ensinar. Para me ensinar. Fica com meus valores, eu vou para a minha vida. Eu vou para a minha vida. Porque senão vamos ter aqui a confusão de não fazemos devolução, isso não se faz. Não. Exatamente. Está tudo bem, formador. Fica com os 30, com os 40, com os 55. Eu vou para a minha vida e o formador segue. Mas gostava de aconselhá-lo a colher mesmo experiência. Vive ainda o processo. Para depois você voltar a ensinar bem as pessoas. Eu tenho dito para meus formandos, você precisa ser um assunto que você domina. Por ser formador de matemática, eu falo muito sobre equações. Professor de matemática. Você precisa ser uma equação que você domina. Se você é uma integral, você precisa resolver-se com todas as metodologias, Alberto. Então estuda-te, aprimora-te. Só depois é que você deve ter coragem para vender-se. Porque se você ainda não fez isso, ainda não cumpriu o processo, por favor, não vai se vender. Você está cru. Os formandos olham para mim e falam, parece que o formador não gosta muito de mim. Mas depois de algum tempo eles percebem, não, ele falou isso para o meu bem. O mercado está cheio de pessoas que vendem o que vendem, infelizmente não são o que dizem ser. Nós, os criadores de conteúdo, não vou ficar de fora. Estamos a entregar maus produtos. Estamos sim. Estamos a vender sonhos, Alberto. Estamos a vender sonhos. E é importante, eu costumo dizer, no Brasil, por exemplo, já há associação de tudo. Sim. Se é associação de palestrantes, associação de criadores de conteúdos de que vendem cursos e tudo mais. Senta-se à mesma mesa para discutir uma série de questões. Por exemplo, existem pessoas que têm crenças de todos os tipos, mas limitadas. Como é que tu vais fazer com que essa pessoa compre uma mentoria de 200 mil kwanzas se ele ainda acredita que varrer à noite traz azar? E o gato preto também. E o gato preto também é sinônimo de feitiço. Então nós precisamos, antes de fazer um processo, de desbloquear a mente dessas pessoas com essas crenças. Certo? Caso contrário, vamos estar aqui a vender sonhos das pessoas, formador. E agora separar o trigo do joio é uma coisa extremamente difícil, porque parece que os dois estão a crescer juntos e não há muita diferença entre um e o outro. Alguns vêm, quanto é que é o curso? A primeira pergunta que fazem.
O investimento para o curso aqui na escola de oratória são 30 mil kwanzas. Não, mas eu vi alguém que está a vender o curso a 5 mil kwanzas. Tranquilo, isso não é um problema, professor Genual. Não sou contra, mas Pois. o senhor é livre para fazer a compra. E por que eu deveria comprar o curso para o formador Genual? Por várias razões. Eu vou apresentar algumas razões para o senhor. Eu apresento as razões e ele percebe, não. Então, por isso que aqui é 30, ali é 5. Sim, sim. Em Angola, cumpre-se mesmo aquilo que disse Alberto, se bem que existem aqui espaços sempre por relativo. Sim. O barato custa muito caro. Não, custa. Custa muito Não, custa caro. caro. Quem tem a minha idade já passou por isso. Sim. E você olha para a qualidade do curso, pensa, mais do que pedir o Senfor, peça um programa do curso, por favor. Sim. Depois de aí, você pedir o aí programa, vai já saber como é que a casa, o que é que a casa gasta. esse é o ponto. Você vai perceber, não adianta fazer esse curso ali, não Pois. adianta. Avança, siga perguntando, siga questionando. Formador Genual, qual é a média de idade de pessoas que procuram pelas formações de oratória e qual é a outra média, nesse caso, que aconselha a procurar mais? Nós, na escola de oratória, decidimos abrir agora a oratória para crianças, por quê? Por causa dessa questão. Sim, é de pequeno que se fortifica um jovem. Esse é o ponto. Quem nos procuravam eram pessoas já feitas, adultas. Nos procurou uma senhora há algum tempo. Ela disse, formador Genual, eu cheguei a ser tesoureira de algum banco que não me paga, por isso não vou fazer publicidade, de algum banco comercial em Angola, e eu perdi porque não falava em público. Olha, assim, ela não dirigia reuniões, apesar de ser Tesoureira. a tesoureira, não dirigia reuniões. Não tinha habilidades. Não tinha. grave. Veio à procura da escola de oratória depois de perder o emprego. Nós ajudamos a senhora, daí eu percebi, não, em vez de começarmos a ensinar adultos, vamos começar a ensinar crianças. Para fazer face a esse problema Esse é que o surgiu ponto, agora. Alberto, porque os adultos de hoje foram as crianças de ontem. Ontem, que não aprenderam muito cedo. Muito cedo. Então, se eu começar a ensinar oratória nas crianças hoje, eu não vou ter adultos no futuro aterrorizados só com a ideia de falar em público. Eu não sou apologista de que os senhores, meus estudantes, têm que defender trabalhos, essa coisa de trabalho que defendem nas escolas, Sim. que não se defende nada, nem no ensino médio, nem no primeiro ciclo, mas cada professor é um professor. Sim. Por não ser apologista, na minha cadeira eles nunca defendem trabalho, mas sempre que eu chego em sala de aulas, alguém tem que fazer o resumo da aula passada. Sim, professor, por favor. Alguém levanta-se e ele começa a falar, não, calma aí, o professor vai sentar-se, você vem falar aqui. Não, professor, eu vou falar da minha cadeira. Não vai falar da tua cadeira, você vai falar para a turma, vai falar na frente. É um exercício que eu faço com eles. Então eles, como já sabem, que nas terças e nas quintas-feiras tem matemática com o professor Genual, alguns deles não dormem, Alberto, na noite de segunda para terça. Terror, terror. Porque ele sabe que eu vou falar em público. Isso não precisa ser um problema para mim. Aliás, está comprovado que é dos maiores médios do mundo. Sim. Dali peguei a oratória com a escola de oratória e levamos para as escolas. Ok. Tem oratória para as escolas. Eles aprendem mesmo a falar em público nas escolas. E os meninos começaram a desenvolver outras habilidades. É incrível, Alberto, que quando você domina a habilidade de falar em público, você tem uma autoestima bem melhor. Você pensa bem melhor. E você lida com qualquer... Consegue vender-se. Esse é o ponto. Então, se o mundo é digital, e eu como vosso professor estou a olhar para o vosso futuro e estou a perceber que se vocês não conseguirem se vender no futuro, vão ter uma vida mediana, então eu começo a vos ensinar a partir de agora. Sim. São mais adultos, pessoas já feitas que procuram a escola de oratória, mas o meu conselho é, passam a trazer as vossas crianças para a escola de oratória. Já sabe ler? Traga. Vamos começar a conversar. Ele vai ter a percepção de que ser uma pessoa introvertida não é um problema. Não é um problema. Mas quando você lhe passar a informação que daqui a algum tempo você vai precisar ser extrovertido para suportar muita gente, ele vai começar a se adequar desde tenra idade. Formador Genual, eu em 2002, quando Angola alcançou a paz, eu estava com 17 anos de idade. E gostaria eu, com 17 anos, estar a viver numa sociedade como esta de hoje, apesar de muito imediatismo, né? Mas ainda prefiro esta atual, porque por causa da informação. Nós ainda conseguimos sobreviver a esta fase toda, aprendemos alguma coisa para estarmos aqui. Então, o que os pais devem fazer é isso que o formador acabou de dizer e muito bem, peguem nas crianças, porque é de pequeno que se fortifica um jovem. Assim mesmo. Senão vai ser complicado. Perder emprego porque não tem habilidade de dirigir uma reunião. Isto é grave. É extremamente grave. E parece uma coisa pequena. Não é. Mas não existem pessoas que paralisam, Alberto. Não, lembra-se daquele senhor, acho que foi nas exéquias fúnebres do ex-presidente?
Sim, sim. Aquele senhor deu um... Como é que eu posso dizer? Paralisou. Porque primeiro é que ele não estava conseguindo lidar com o ambiente. Certo. E depois trocou os nomes. É uma autêntica pressão. E ele trocou os nomes de forma muito infeliz. Muito infelizmente. É uma autêntica Quer pressão. dizer, tu estás a ver aí a pessoa à frente de ti e ainda trocas o nome. Aquilo é prova de que a pessoa estava mesmo extremamente desconfortável. Essa questão da oratória é muito importante para eles. O Alberto falou sobre a questão da informação. E essa questão da informação hoje é uma faca de dois gumes. Eu acho que hoje o grande problema dos jovens é filtrar. Porque o que você consome, Alberto, te transforma. Sim. Hoje os jovens têm todas as informações que eles precisam. Agora a pergunta é, eles filtram? Não, por isso que eles pensam que podem ser tudo. Você olha para um jovem, quem tu és? Professor TikToker? Sim. Eu sou influencer? Sim. Eu também faço podcast? Sim. Sou professor? Sim. Sou mentor? Sim. No final do dia, você quem? Nada. Ele nem se conhece, Alberto. Ele nem sabe quem ele é. Então é difícil orientar essa juventude assim. Então até nós que estamos a vender conteúdo, que queremos formar a pessoa como tal, precisamos sentar com ele e tentar perceber se esse jovem já sabe quem é. Porque às vezes o problema não é de oratória, o problema não é de hard skills, soft skills. Soft skills, não. exatamente. O problema é ele. Por isso Genual, aquela hora eu falei, existem pessoas que estão a comprar mentorias sobre empreendedorismo, sobre sei lá o que, enriquecimento e blá blá blá, que não deviam comprar essas mentorias sem antes passar pelo processo de quebra de algumas crenças. Certo. Por isso é que eles acabam decepcionados. Exatamente, porque se tu tens crenças limitantes sobre determinadas coisas, como você vai ser empreendedor? E a culpa nem é do mentor às vezes. Mas o mentor acaba levando a culpa porque recebeu alguém que ele não conhece. Exatamente, porque não temos muitos mentores com a capacidade de dizer não tens perfil para isso. Infelizmente. O dinheiro fala mais alto. Esse é o ponto, Alberto. Nós olhamos Sim. para tal remuneração e acabamos desconsiderando questões voltadas até à nossa própria reputação. Isso é grave. Porque depois que eu te pago 300 mil quantos, Alberto, para a tua mentoria, eu quero milagres na minha vida. Estás a perceber? Sim. Estás a perceber? Quero milagres na As minha pessoas vida. querem isso. Não, estamos a falar de um país em que uma boa parte da população vive sobre extrema pobreza. Infelizmente, e elas querem mudanças da noite para o dia. Formador, eu quero fazer a formação e depois disso eu quero começar a falar bem. Queres começar a falar bem? Sim. Como é que tu falas no teu dia a dia? Eu acho que isso não é muito importante. É importante. Porque se no teu dia a dia você não é cuidado com a comunicação, o formador já não faz milagres. Oratória é a mesma coisa do dia a dia. Sim. Quem tu és como pessoa e quem tu vais se tornar como orador Sim. tem uma grande relação. Exatamente. Quem tu és como orador é só uma segmentação. É uma continuidade de quem tu és como pessoa. As pessoas não querem entender isso. Não querem. E algumas vezes elas não entendem isso, Alberto, porque ninguém fala isso para elas. Então eu tenho este cuidado de falar com as pessoas, principalmente quando são crianças. Sim. Eu converso com os pais para tentar descobrir o histórico acadêmico das crianças. E dali converso com a própria criança, Sim. para tentar perceber dela o que ela quer, porque é sobre isso. Ser bom professor e bom formador é sobre isso. É sobre ensinar do jeito que o outro lado aprende. Senão fica complicado. Extremamente. Eu às vezes fico a perguntar, formador, os pais, né, hoje em dia, fruto de algumas experiências que vivem, do tipo, imaginemos esta senhora que procurou formador Genual, que era tesoureira e pronto, teve que perder infelizmente a posição fruto da incapacidade de dirigir ou de falar em público. Qual é a visão dessa? Eu acho que essa senhora deve continuar a ser acompanhada pelo formador para que os filhos, pelo menos, não passem pela mesma situação. Não, e ele aprendeu bem do próprio erro. Aprendeu bem. Graças a Deus, Alberto. Esta senhora é uma senhora que, em Sociologia da Educação, nós chamamos que ela tem um histórico familiar positivo. Okay. O passivo financeiro familiar é muito bom. Então, ela sai desse banco comercial, fez a formação, depois foi para um outro banco. Mas começa neste outro banco não como tesoureira. Exatamente. Não como tesoureira. Ainda faltou mesmo no quem está a seguir. Sim. Quem está a seguir. Mas já não ficou muito tempo no quem está a seguir. Porque ela já tinha experiência de lá do topo, dinamizou a coisa e agora fala. Depois dela, os 4 filhos passaram pela escola de oratória. Comunicação para essa senhora é vida. A pessoa precisa falar, Alberto. Por mais habilidades que tu tenhas, são inúteis se as pessoas não sabem que tu tens. Eu tenho estado a dizer ultimamente, ai de quem não apostar na habilidade em comunicação.
No século XXI é extremamente complicado. É, extremamente complicado. Extremamente complicado. Não, acabamos de ver no boom da era digital, né? Pronto. E conseguimos ver hoje em dia na internet, existem pessoas que só conseguem vender bem fruto da Da comunicação. comunicação, sim. Comunicam bem, Sim. as pessoas olham para o teu produto, às vezes nem Exatamente. gostou do teu produto. Sim. Faz negócio pelo discurso, você conseguiu persuadi-la e pagou. E pagou. Sim. E pagou. E mesmo assim, isso ainda não tem sido matéria suficiente para que as pessoas parem e pensam que a comunicação é algo para apostar ontem. Não, ainda não. A comunicação é essa coisa de orientação vocacional. Poxa. Como professor, eu fico muito triste com isso, mas é uma coisa que aqui na nossa base não podemos mudar ainda, mas continuamos a bater na mesma tecla. Eu sinto que as crianças tinham que começar a ser direcionadas desde muito cedo. Estaríamos a perder dinheiro assim, a longo prazo. As pessoas precisam mesmo ser direcionadas. Ela tem que saber, Alberto, no que ela é bom, é mesmo só sobre autoconhecimento. Você se autoconhece, sem quem se autoconhece deve saber o que ela faz de melhor. O que tu fazes de melhor? Formador, eu gosto de jogar futebol. Mas mais do que gostar de jogar futebol, o que tu fazes de melhor? Eu gosto de acrobacias. Acrobacias, sim. Eu vi um vídeo nas redes sociais em educação física, a criança chutando uma bola de futebol, Alberto. A miúda chutou a bola de futebol e o professor disse que você chutou mal. Chuta de novo, chutou de novo, voltou a chutar mal. Chuta uma terceira vez, voltou a chutar, chutou mal, tá bem. Fique de lado, outra pessoa vai chutar e vamos melhorar esse chute. Sim. Enquanto saía do espaço com o professor para o outro lado, a menina saiu fazendo acrobacias, foi fazendo mortais. Eu olhei para aquilo, estava a perder tempo, lhe mandando chutar a bola, Alberto. A criança está a dar sinais. De outra habilidade. Está aqui, apostem nisso. Os quenianos não perdem tempo com matemáticas, físicas e químicas. Os quenianos correm, Alberto. Isso não é uma coisa que aparece nos Jogos Olímpicos. Vai para as escolas deles. Você vai perceber que, tal como nós aqui falamos para o ensino primário, matemática e língua portuguesa são as cadeiras chaves. Sim. Eles falam a mesma coisa sobre atletismo. Isso é uma coisa que nós já nascemos com ele. Eu tenho dito que todo angolano já nasce culturista. Sim. Só tem que desenvolver isso. Só tem que desenvolver. Se quiser, é só apostar e já Tá lá dentro, mano. Tá no DNA. Na casa de banho todo mundo é um Bruno M, na grelha dos lambas. Genual, qual é a sua visão sobre o sistema de ensino em Angola? Falta mais professores ou mais salas de aulas? Eu acho que falta mais... Professores com qualidade. Falta mais qualidade da educação. E aqui, Alberto, a culpa é partilhada. Pois. Aqui vamos chamar os pilares, né? Primeiro, sociedade, tem lá a escola, a família, a igreja. São elementos que foram projetados para cuidar daquilo que é a transformação complexa daquilo que é a pessoa humana. Sim. E depois eu vou olhar para quem escreve o sistema de educação, porque eu, professor Alberto, eu só aplico o que está escrito. Está escrito, sim. Então lá em cima o Ministério precisa rever algumas coisas e nós mesmos, professores, a nossa classe tem deixado a desejar durante muito tempo. Só para ter ideia, Alberto, nós usamos metodologia do século XVIII. Metodologia do século XVIII no século XXI. No século XXI. E nós somos professores do final do século XX. Sim. Metodologia do século XVIII, professor do final do século XX, estamos a falar de 200 anos. Sim, a tentar ensinar uma criança do século XXI. Aí é um choque geracional. Muito grande. E quando há um encontro de gerações, Alberto, nós não temos que discutir, nós temos que coabitar. O professor não entende isso, brada. Você tem de coabitar com essas crianças, porque esse menino entende bem melhor do que você. Eu, quando fiz a terceira classe, o que era o ser humano? O ser humano era todo o ser que respira, cresce, nasce, amadurece e morre. Sim. Hoje, quando eu ensino isso em sala de aula, a Branca já levanta uma pessoa, já não está errado. Branca, tens a certeza que queres falar para a pessoa, já não é que ele está errado? Sim, está errado. Por que está errado? Ela tem novos argumentos. Sim. Professor, eu sou a Branca, sim, nasci, sim. Não se reproduzi ainda e não morri. Eu não sou ser humano. Você olha para a criança, você aprendeu isso onde? Ou essas crianças têm habilidades que nós não temos na altura, Alberto. É hora de coabitar, meninos, vamos sentar. Em sala de aula, como formador genual, é assim. Próxima semana vamos começar a falar sobre ser vivo, vamos começar a falar sobre a planta. O que é que vocês já sabem sobre isso? Pessoas já sabemos isso, isso e aquilo. O que é que vocês querem aprender sobre isso? Queremos aprender isso, isso e aquilo. Eu desenho o meu currículo fechado em sala de aulas com base nas necessidades dos meus meninos. Eu estou no Quilamba, estou a trazer exemplo da Salina da Vila de Cacoaco. Eu nunca fui. Os meninos, meu Deus, Salina é o quê, professor? Será que aqui no 5 Fio tem? Não, é em Cacoaco. Eu não sei o que é cacoaco, professor. Contextualiza o conteúdo. Exatamente. Se aqui no Quilamba não temos salina, traz sal.
exatamente. Traz sal, traz uma... Ou pelo menos uma fotografia. Sim, traz uma tigela com água. Aquilo se torna uma aula expositiva. As escolas aqui na centralidade têm condições de ter uma reta projetora. Sim. Projeta ali o vídeo da Vila de Cacoaco, a salina de Cacoaco. E o estranho, Alberto, é que hoje, quando você vai para Cacoaco, a tais salina já não existe. Já não existe, é seu nome. Só ficou na história, melhor. O menino sai da sala de aula, senta com os pais têm condições. Papá, assim, no final de semana temos que visitar essa linha de Cacoaco, porque o formador de não nos ensinou isso. Isso aconteceu, Alberto. O menino foi para Cacoaco, estão à procura das tais salinas, as pessoas não, as salinas não existem. Já tem casa. Tem casa, tem uma coisa que chamam de africana, um supermercado. Eu parei, sim, eu até sou de Cacoaco. Sim, como é que eu cometi esse erro? Tô a ver. As salinas já não existem, Alberto. Então, professor, mais do que passar só conteúdo, coabita com as crianças. Olha, esses mitos do século XXI são muito avançados. Olha, eu em novembro realizei uma palestra. E antes da palestra fui fazer uma cariação aqui na escola, onde supostamente ia passar a palestra, e conversei com os meninos. Os meninos me contaram uma história bem engraçada. O que acontece? Eles têm um professor muito arrogante mesmo. Eles diziam que aquele professor era muito mau e tudo mais. O que eles fizeram? O professor, enquanto jovem, por aí por volta dos 18 até 20 anos, era rapper. Ok. E tinha vídeos no YouTube em que ele ofendia muito. O que os meninos fizeram? Foram ao YouTube, baixaram o vídeo do professor e começaram a partilhar o vídeo entre eles. E disseram, calma, esse é o professor. Em plena aula, professor, queremos mostrar o professor. Esse não é o professor. E o professor disse, sim, sou eu, mas isso é quando eu era mais novo. Quando os meninos contaram essa história, eu pus-me a rir. Nós precisamos os aprender. mitos do século XXI são muito avançados. Precisamos aprender a Estamos lidar a com falar, isso. formador genual, de um vídeo que tinha praticamente 20 anos. Pessoal, e o professor, às vezes o professor já esqueceu. Muitos deles não estavam nascidos. Não, mas as tecnologias lhes facilitam. Você entra para a sala de aula, o professor quer fazer o quê? Não, eu quero baixar um material. Estou aqui a digitar uma matéria. Ele encontrou-me na sala dos professores. Calma, o professor genual ainda escreve no Word? Sim, escreve. Não, o professor já não precisa escrever. Até porque o computador do professor é da nova geração. Faz isso, mais isso. Começa a falar, professor. Eu comecei a falar e o Word está a escrever tudo que estou a falar. Sim. Eu olhei para o miúdo. Você tem noção disso? Sim, tenho. Ele olhou para mim, o prof não sabia, não, ainda tá bom. Tem uma coisa que o prof não sabia, eu sabia. Sim, já é muito bom. Isso é completamente normal. Sim. Eram os professores do tempo do professor genual, que não admitiam erros, os perfeitos eram eles. Eu não sou perfeito. Estamos a resolver algum exercício. O professor genual, sim. Eu acho que essa equação está indo muito para a esquerda. O que você acha? Como é que eu faço para ir para a direita? Professor, devia usar esse método. Em vez da fórmula de Kramer, vamos usar o método resolvente. Apaguei o quadro. Estamos aí pelo método resolvendo o exercício, está aí, Alberto, nas calmas. Então é para andarmos juntos, ninguém se faz sozinho. E eu vivo falando isso para os meus estudantes. Tenho alguns problemas com alguns professores lá na escola, onde eu trabalho por causa disso. Eles dizem que o genual mostra muito nossos erros nos meninos. O genual está mais do lado dos meninos do que do nosso lado. Era antigamente que a corda arrebentava do lado mais fraco. Hoje já não tem corda, Alberto. Já não tem corda. Nós estamos juntos. Como ninguém se faz sozinho, filhos. Vamos andar juntos. Na minha cabeça, como professor genual, só é possível juntos. Porque se for diferente, não estamos aqui a fazer nada. Então, se o meu colega professor acha que eu estou agindo mal, ele tem de coabitar com os meninos. Formador genual, no que o ensino da oratória diz respeito, sente-se realizado quando passa na rua, tem aquele reconhecimento de o professor ensinou-me a falar de forma diferente, a ver a oratória como uma necessidade de ontem. Sente-se realizado? Sinto-me sim, Alberto, porque de 2011 que comecei, até aqui já ajudei muitas pessoas. E alguns deles acabaram até passando as expectativas do professor genual. Alguns dos meus formandos são hoje formadores no Cefajor. Muito bom. E quando mais novo, era meu sonho ser formador do Cefajor. Já vês? Não consegui realizar essa proeza, mas hoje sinto-me dentro do Cefajor quando vejo os meus lá dentro. Então, é uma luta árdua ainda. Temos estado a fazer a estrada, Alberto. E até aqui eu sinto-me realizado, sinto-me muito feliz por saber que, de forma cuidada, até crianças já olham para nós como referência. Nós estivemos no Bom Dia Angola há algum tempo, no ano passado, no final de 2023, a apresentar o projeto Oratória nas escolas, e eu recebi vídeos que a mim emocionaram. Eu tive estudantes, crianças, a fazerem lives
Ele está sentado, eu estou na televisão atrás dele e ele todo orgulhoso a falar para as pessoas: esse senhor é meu professor. Ele tem nos ensinado tal como ele está a falar para a televisão. Depois que eu recebi aqueles vídeos, eu percebi que estava realmente a fazer a diferença, Alberto. Neste 1 trilhão de pessoas que estão aí para a esquerda, nós estamos a conseguir tirar alguns da multidão. Hoje nem toda ovelha vai para o matadouro porque não tinha informação, não. Sim. Já podemos dizer que não é falta de informação. Já podemos começar a dizer que para alguns é mesmo ignorância da parte deles. É importante, sim. E estamos abertos para todos eles. Qual é o seu maior sonho? Como angolano, Alberto, o meu maior sonho é ter um sistema educativo que permite com que os estudantes de outros países venham estudar na minha terra. E tenham um reconhecimento internacional. Esse é o ponto. Eu gostava de olhar para Agostinho Neto tal como eu olho atualmente para Harvard, tal como eu olho atualmente para Cambridge, mas é Agostinho Neto, está aqui atrás. Eu olho, existem pessoas que são vizinhos de Harvard. Não é impossível, só requer um trabalho árduo do ponto de vista da reputação e tudo mais. Sim, e precisamos começar a fazer bem o trabalho. Eu tenho estado a participar como palestrante em muitos workshops, mesas redondas, webinários também a falar sobre digitalização dos serviços, e eu nunca concordo com isso, Alberto. Eu sou sempre aquela pessoa que está a dizer que, mais do que discutir digitalização dos serviços, devemos começar a discutir inclusão digital. Sim. Porque se eu vou para o Bembe, não tenho rede no meu telefone, mas quando volto para a capital da província do Ui, já tenho rede. Sim. Eu não estou em condições de falar sobre inclusão digital, mas eu dizer, não, Gerão, nós vamos ficar no tempo. Não vamos. Nós vamos recuar alguns anos e vamos fazer o mesmo que a Nigéria fez com a seleção de futebol. Sim. Não estão a ganhar nada, não estão a fazer nada, estão a manchar a reputação do país. Vão ficar 5 anos sem competir em nenhum sítio. Nós vamos pagar a multa pela FIFA. Vocês vão treinar e vão voltar a nos dar muita glória. Olha para a Nigéria. Se olhar para a geração da Costa do Marfim, os Didier Drogba e Samuel Eto'o foram feitos, Alberto. Sim. Eu olhei para o YouTube, eu vi a história deles. Eles saíram do país deles pequenos. É assim que a Nigéria faz. Foram para a Europa. Para a Europa, sim. Nós temos condições para fazer isso no país. Temos. Porque sabes qual é o problema? Por que é que muitos países optam por mandar os seus jogadores enquanto jovens para a Europa? Por causa da mentalidade. Certo. Não é sobre futebol, é sobre mentalidade. E se você estiver no meio deles, serás você um deles. pensa tal como eles. Sim. É sobre mentalidade. E quando você volta para a África, eu olhava para o Didier Drogba, olho para ele até hoje. Sim. Ele para mim é um ícone do nosso continente. Mano, é ícone. Então nós precisamos de mais alguns. Precisamos de mais alguns. Se olhar para a nossa geração dos Miguel Lutonda e os outros de basquetebol angolano, sim. Aquela geração morreu. E onde é que está a geração que sucedeu aquela? Olha, eu há uns anos viajei com Ângelo Vitoriano, né? Sim. Só para que saibam, Ângelo Vitoriano foi durante muito tempo o melhor jogador de basquete de África. Sim. Isso é indiscutível. Viajei com o Ângelo Vitoriano, acho que era no aeroporto de Joanesburgo, no Oliver Tambo. Mano, ninguém conhecia Ângelo Vitoriano. Sério? Ninguém conhecia o Ângelo Vitoriano. Eu, angolano, eu olhava para o Ângelo Vitoriano assim, mas olha que o Ângelo Vitoriano vivia no Prenda. Certo. Penso que era no Prenda, perto de mim. Mas eu olhava o Ângelo Vitoriano como se fosse um gajo que da NBA. Certo. Você percebe? E o Pipo aí não conhecia. Eu disse, vocês não sabem que esse cara é o melhor jogador de basquete. Yeah. Nós não vendemos, Alberto. Nós aqui não temos vendemos. Indústrias para nada. Eu sempre gostei. O angolano está muito, muito mais talhado para... Eu costumo dizer, a união do angolano é uma união falsa. Sim. É se unir para separar. Assim. Ou melhor, eu vou buscar o Genual, vou buscar o Francisco, vou buscar o João, me junto com esses para separar todo o resto que não está aqui. Esse é o união do angolano. Se olhar para a indústria do futebol portuguesa, vai perceber que o preço do jogador português, com exceção ao melhor jogador do mundo de todos os tempos, na cabeça do formador Genual, Sim. Cristiano Ronaldo, com exceção do Cristiano Ronaldo, todo outro jogador português foi feito pela mídia portuguesa. Sim. A mídia portuguesa vende o jogador deles. Você olha para os canais de futebol deles, eles de manhã até à noite, Alberto, estão a falar dele. De um jogador. Nós temos jogadores Parece do mercado. Nós temos jogadores a fazer o melhor jogador atualmente do campeonato líbio é nosso, do campeonato egípcio é nosso. É. Quem fala do trabalho que Mapululu está a fazer aqui no Egito? Não. Ninguém fala disso. Não tem mídia. Os diários desportivos onde é que andam? Não sei se andam onde. Não tem mídia para isso, Alberto. Então está a faltar literacia em tudo no país. Nós precisamos começar, mesmo da base, educação. E é nessa base onde nós temos o e maior criar problema. uma verdadeira união. Esse é o ponto. Não precisamos nos juntar só quando um dos nossos cometeu um erro.
Sim. Se você ouviu um angolano colocar no Facebook, eu sou fulano, eu sou fulano, Sim. esse já cometeu um erro. Já cometeu um erro. Não pode ser nessa altura. Já está na boca do povo pelos piores motivos. Não precisamos. Está fazendo um bom trabalho, partilhe o teu trabalho. Eu sou o Gibelé. Eu sou o Gibelé. Eu sou Mabuluno agora. Sim. Não, mas é verdade. Sim. É verdade. Formador Genual, projetos a longo e a médio prazo. Onde é que eu vejo o formador Genual daqui a 2, 5 e 15 anos? Daqui a 15 anos, o formador Genual vai ser o ministro da Educação. Escreva isso, Alberto. Ministro da Educação. Dizia aqui o Nelson Sambo, o rala aí pro Nelson Sambo, política traz quê? Traz problemas. E a parte boa neste meu grande objetivo de ser ministro da Educação é que acarreta consigo 2 tipos de política. Sim. A política educativa, que eu muito amo, e a política que vamos aqui chamá-la política partidária. O que vai me impedir de me tornar um ministro da Educação no futuro é porque eu não gosto de discutir partido político. Eu gosto de discutir nação. Eu acho que deveríamos sentar e encontrar um denominador comum. Qual é o nosso denominador comum, independentemente da nossa cor partidária? Angola. Sim. Se Angola é nosso denominador comum, vamos discutir Angola. Então, eu apresento para o Ministério da Educação, todos os anos, uma proposta daquilo que eu gostava que fosse o nosso ministério. O meu ministério, o Ministério da Educação. Eu sei que não leem. Infelizmente. Não é. O projeto Oratória nas escolas, antes de eu começar a implementar nas escolas, eu levei lá para o Ministério. Eu levei para o Ministério o projeto voltado à alfabetização. Levei para o Ministério o projeto voltado à orientação vocacional. Não teve respostas ainda, mas a ideia é, Alberto, eles têm o projeto e eu estou a aplicar aqui. Depois de passar para a TPA, eu recebi 2 ligações que eu sinto que mudaram a minha vida. Não porque me deu muito dinheiro. Não é sobre dinheiro. Mas porque são pessoas que eu acho que podem decidir o futuro da educação no país. Perguntaram para mim, por que nós não temos esse documento aqui no Ministério? Tem. O documento é este. Eu disse que não leram. O documento está lá. Ou temos sim, então vamos nos reunir. Nos reunimos, sentamos. Por que você acha que a oratória devia ajudar as pessoas? Se eles saírem formados para falar das escolas, nós não vamos ter presidente da República fazendo um discurso com esboço físico. Não vamos ter. Não vamos ter ministros que têm dificuldade de falar sobre o ministério deles. Não vamos ter. Números que tem que ler no papel. E a governadora nos disse em esta pública que tem dificuldade de ler aquele número. Isso é grave. Um documento que ela teve contato com ele há meses, Alberto. Sim, porque ela teve a informação que o PR ia para lá há meses. Faltou literacia, Alberto. Então, eu, formador Genual, posso resolver esse problema para vocês, Ministério da Educação. Do que é que tu precisas, Genual? Só preciso de aprovação para as escolas. Tem trabalhado com escolas privadas? Tenho sim. Tá bem, agora vai ter aval para as escolas públicas também. E estamos a trabalhar, Alberto. Temos estado a trabalhar e temos estado a ver resultados. Então, a curto prazo, a ideia é continuar a dar vida a esses projetos. A longo prazo, Alberto, é olhar para o Alberto e o Alberto olhar para mim antes de me chamar pelo nome e dizer assim: Senhor Ministro, foi um prazer falar contigo. Será um prazer ter entrevistado ou ter tido aqui o ministro 10 anos antes de se tornar ministro. E eu volto, Alberto, eu volto. Não, é claro, como ministro vais voltar. Sim, nas peles já do ministro da Educação. Pois, isso é muito importante e eu costumo dizer que os sonhos existem e podem ser, sim senhora, tornados em realidade. Certo. Desde que a gente caminhe, assim. Aquilo que a mente humana concebe é possível. É possível. É possível. Conselho para os pais e para os futuros formando na área de oratória. Quais são os conselhos que o Genual gostaria de deixar para todos os dons, nesse caso? Primeiro, para início de conversa, as pessoas têm de se conhecer. Conheça a ti mesmo. A ti mesmo. Dizia o professor Leonindo Vieira, em memória. Grande camarada. Grande camarada. Pô, Nós fomos, como é que eu tenho chamado? Ele dizia, não, nós somos amigos pessoais. Eu olhava, não, professor é meu professor, somos amigos pessoais, não. Quando ele queria brincar um pouquinho mais comigo, ele olhava para mim, não, você não me respeita por quê? Eu estudei na Universidade do Porto, professor, desculpa. O professor Leonindo dizia que o futuro não se prevê, o futuro prepara-se. Eu perguntava para ele, professor, onde é que eu posso começar a preparar o meu futuro? Genual, tudo começa em você. Por favor, se conheça. O teu futuro começa ali. E essas habilidades, Alberto, você consegue perceber desde tenra idade. Eu tenho um tesouro que eu chamo de Geneviandra, é a minha filha primogênita. Okay. É o amor da minha vida. É um tesouro porque, Alberto, a Geneviandra era pequena. Okay. Devia ter 9 meses. Eu levei ela pela primeira vez em uma piscina. E assim que chegamos no resort, a piscina estava distante. Eu senti que ela já reagiu.
Ela tentava pular do colo. Oh, filha, calma. Nós vamos comer, vamos ir mesmo para a piscina. Você tem que ter calma. Eu coloquei ela no chão e eu percebi que a senhora saía do seio da mãe e ia para a piscina. Calma aí, coloquei um fato de banho na criança, vou entrar com ele para a piscina. A primeira pessoa que levou a minha filha em uma piscina sou eu. Quando eu entro com a Geneviana para a piscina, a ideia era, Alberto, simplesmente ficar de pé com ela e fazer ela nadar. Sim. Não sei onde que a minha filha viu aquilo, mas a Geneviana movimentava as mãos e as pernas. Eu olhei para aquilo e disse pela primeira vez na minha esposa: minha filha vai ser uma nadadora. Ela disse: não, ela tem que ser professora tal como o pai. Não, está aqui um sinal. E um sinal, Alberto, claro. Não se pode ignorar sinais. Desde muito cedo. E desde ali eu tornei aquilo como um programa. Está no meu programa. No mês, eu preciso ir para a piscina com a minha filha pelo menos 5 dias. E nós vamos. E a criança está aí a adquirir valências nessa área. Está com 4 anos agora. Mas se você olhar para ela, o que ela faz na piscina, não é possível. Então, é a natureza, é o universo, é o organismo dela me dizer: pai, a direção é essa. Não complica. Não complica, descomplica a vida da criança. Por favor, se conheçam. É desde muito cedo. Eu nem precisei outras pessoas me ouvirem a falar. Eu já sabia que eu deveria ser político, professor ou um líder. Alberto era pequeno, eu podia estar errado. Eu podia não fazer o melhor carro de lata. A melhor casa de lodo podia não ser a do Genoa. Mas se eu fizesse um discurso para aqueles meninos, a minha casa se tornava a melhor casa. Eu olhava para aquilo: eu tenho a habilidade de persuadir outros. Eu vou trabalhar com quê? As pessoas diziam: você tem de ser jornalista, professor. Olhei para mim mesmo, sempre tive dividido entre as matemáticas e a comunicação. Vou fazer primeiro uma coisa, depois vou fazer a outra. Só por isso é que tenho 2 licenciaturas. As pessoas me dizem: você perdeu tempo, devia ter feito um mestrado. Não é sobre você, é sobre mim. Depois de ter terminado Agostinho Neto, eu senti, Alberto, que uma parte de mim fechou. Mas ainda tinha um lado aberto. Voltei para o ICED para fazer outro lado. Quando terminei a licenciatura em pedagogia, fechou. Comecei a me sentir realizado. Antes não conseguia postar as minhas fotos no Agostinho Neto, mas hoje consigo postar as 2. Eu sempre olhei para o nosso interior como sendo o princípio de tudo. Então, ser jovem, ser adulto, ser criança, e se é pai, por favor, tire um tempo para conhecer o teu filho. Olhe para ele, olhe para as valências dele, por favor, indique os caminhos certos. Eu comecei a aprender Excel muito tarde, Alberto. O inglês eu aprendi muito tarde. Aprendi essa questão de autoajuda, coaching muito tarde. Geneviana não precisa passar por isso. Não vai passar por isso. Já não. É muito cedo. Ela já vai encontrar os livros. Ela vai ler os livros do pai. Tá lá, velho. Tá lá, os livros já estão lá. Por isso é que algumas vezes, de forma propositada, andamos a ler na presença deles. Porque o exemplo que molda eles. Melhor dito. Então, por favor, se autoconheçam. Tudo começa por ali. Porque o mundo vai te dar muitas informações. O único que vai filtrar és tu. Depois de se autoconhecer, pare de estudar tudo. Pare mesmo de estudar tudo. Estude de forma direcionada. Tenho dito, Alberto, eu me permito ser bom em muitas áreas. Muitas áreas. Muito bom. Mas eu sou especialista em uma única área. Quando me perguntam, Genoa, quem tu és? Eu sou gestor educativo. Eu faço isso, eu sou formador. Sou, brada. Mas se o Alberto me dissesse que o teu ar-condicionado tem um problema mais cedo, eu podia mexer no teu ar-condicionado. Porque eu estudei mecânica, e é mecânica de fluido, e mecânica de frios. Então me permito ser bom em muitas coisas. A esposa olha para mim: você mexe em lâmpadas, ar-condicionado, ladrilho. Você faz o quê? Eu me permito ser bom em muitas coisas. Exatamente. Mas no final do dia, quem tu és, Genoa? Eu sou só mesmo esse professor, amor. É esse o senhor que eu sou. Sim. Eu me projetei para ser isso. Voltando no professor Laurindo Vieira. Se projeta. Não é sobre ser já, Alberto. Para se chegar a ser, você precisa ir sendo. Quer ser Barack Obama assim? Você não tem gravata? Tá errado. Quer ser Trump sem gravata vermelha? Não, começa já com os teus fatos. A gravata vermelha está ali, Alberto. O fundo branco não pode falhar. Não pode falhar. Então é sobre ir sendo até se chegar a ser. Tem que parecer antes de ser. Esse é o ponto. Por favor, coloque gravatas. Então, autoconhecimento. Olhem para exemplos e eu bato palmas, tiro o meu chapéu, apesar de não usar muito chapéu, para os jovens e para essas iniciativas como a tua, Alberto. Hoje temos conhecimento difundido e é conhecimento de qualidade. De qualidade. Difundido pelas redes sociais. É verdade. Os jovens precisam olhar para isso, filtrar, modelar. Tiro isso do Alberto, tiro isso do Adilson, tiro isso do Jay Killa, tiro isso da Sandra.
tiro isso do Adilson. E quando eu pegar tudo isso que eu modelei, Alberto, Sim, sim. eu me torno em alguém, algumas vezes, bem mais completo do que os meus mestres. Não, é verdade. O mestre olha para ti, como é que você chegou ali? aqui ali, É meu bíblico, sonho. é bíblico. Sim, sim. Se o aluno for bem treinado, Instruído. vai chegar lá, muito próximo ao mestre. Então modelem outros, só não copiem. Sim. Modelem. Modelo. Muito obrigado mais uma vez, Genual. Essa é uma conversa fantástica e isso poderíamos passar aqui a noite toda. Certo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por terem estado ali, Genual. Isso aqui é tua casa. Quando quiseres. Não. Tá aqui Próximo, Alberto, últimas próximo. considerações e fechamos. Boa, boa. Como eu disse no princípio, meu nome é Genoel Sampaio e eu falo sobre comunicação e oratória. Sou mentor e coordenador da Escola de Oratória também. Eu ajudo pessoas a melhor vender, a melhor comunicar, sempre que são chamadas a falar em público, com o público e para o público. E essas habilidades são muito importantes, por quê? Porque você precisa dominá-las para melhor se apresentar. E hoje o mundo é digital. Você precisa se vender. Se vender, sim. Eu tenho dito para as pessoas que o Gilmário Vemba ganha dinheiro graças à empresa dele. E as pessoas olham para mim, ele não trabalha em uma empresa, trabalha. Ele é a empresa dele. Ele é a empresa dele. Às vezes você vai ser o teu corpo